Yay. What an honor to be with you this morning. Que honra estar aqui com vocês nessa manhã. Those who are in the overflow room, Vocês que estão aí no Overflow, those online, todos que estão assistindo online, you're in the right place at the right time. você está no lugar certo, na hora certa. God can reach you wherever you are. Deus está aonde você His estiver. word does not return void, A sua palavra nunca but volta accomplishes vazia. what it set out to do. E Ele vai fazer aquilo que Ele disse que Ele faria. Tell somebody you're not going to miss anything Então today. fala aí para quem está do seu lado, você não vai perder nada hoje. I'm not going to miss anything today. Because you're here Porque você está aqui, in this room nesse salão, or wherever you are, ou aonde você estiver. God has got something amazing for you. Deus tem algo incrível para você You're hoje. in the right room at the right time. Você está no lugar certo, na hora certa. Because where two or more gather in His Porque onde name, dois ou mais estão There reunidos he no seu is. nome, ali Ele estará. anything is possible. Tudo é possível. And I'm a firm believer E eu sou crente that the most amazing things God can do through our no lives fato de que as coisas mais incríveis que Deus pode fazer na comes nossa because vida, we've humbled our hearts elas vêm porque nós humilhamos os and nossos we recognize corações. the lordship of E Jesus nós Christ. reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. I want to read a scripture verse to you this morning. E eu quero ler um versículo com vocês das Escrituras. It's out hoje. of Isaiah chapter 43. Está em Isaías 43. I believe this is a word for the house. E eu creio que essa é uma palavra para essa casa. Verse 18. Versículo 18 de Isaías 43. Do not remember the past events. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Pay no attention to things of old. Nem pensem nas coisas antigas. Now remember, Isaiah is writing to the people of God who are in the midst of a crisis. Isaías está escrevendo essa palavra And aqui he's para o povo de prophetically Deus que está declaring prestes to a uma crise. Ele está fazendo uma The declaração. preferred future of God Ele for está their declarando o lives. futuro de Deus para a vida It deles. doesn't make sense. E isso não faz sentido nesse momento. He says, look, I'm about to do something new. Eis que faço uma coisa nova. Even now it is coming. Agora mesmo está saindo à luz. Do you not see it? Será que vocês não o percebem? Indeed, I will make a way in the wilderness, Eis que porei o caminho no deserto, rivers in the desert, rios nos lugares áridos, wild animals, os animais do campo, jackals and ostriches os chacais e os filhotes de will avestruzes honor me because I provide water me in the wilderness glorificarão porque eu porei águas no deserto and rivers in the desert e rios nos lugares áridos to give drink to my chosen people, para dar de beber ao meu povo, the people I formed for myself ao meu povo escolhido, will declare my o praise. povo que formei para mim para celebrar o meu louvor. Amen. Amém? So Lord, right now we receive it. Então, Senhor, agora nós We recebemos. receive the rivers and refreshing even in the desert. Nós recebemos os rios do seu frescor até mesmo no deserto. God, wherever we find ourselves, Deus, aonde nós estivermos, we say this morning, nós dizemos nessa we manhã believe you que nós cremos no for a new Senhor day, por um novo dia, for new moments, por novos for momentos, refreshing, por um refrescor, for fresh grace. por uma graça This fresca morning. nessa manhã. We set our affections on things above Nós estabelecemos as nossas And we say, afeições nas Lord, coisas have your do way. alto e nós dizemos, Senhor, For faça the glory caminho of God. para a glória de Deus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Come on, please grab your seat. Você pode se sentar? What an amazing introduction. Que apresentação incrível. I thought to myself, Eu fiquei aqui pensando comigo I can't mesmo. wait to hear this guy preach. Eu não consigo, mal consigo esperar esse cara aí que vai pregar quando fui Is he apresentado. talking about me? Ele está falando de mim mesmo. This morning I want to speak to you as leaders. Essa manhã eu quero falar com vocês como líderes. It's easier for me to speak to you that way É mais fácil para mim quando eu falo assim. because I believe that every person that's been created Porque eu creio que toda pessoa que foi criada por Deus, has an assignment. ela tem um You dever. have a purpose. Você tem um propósito. There's no one like you. Não existe ninguém como você. No one else in this room has your fingerprints. Ninguém mais aqui dentro desse salão, onde você estiver, tem a sua impressão digital. You are uniquely set apart for a purpose. Você foi separado de maneira única para um propósito. Do you believe that? Você crê nisso? Okay, just a few of you this morning. Então alguns de vocês creem nisso nessa manhã. It's late in the morning. Pessoal, já é quase 11 da We manhã. should be awake. A gente deveria estar acordado já. I mean, you are, there's no one like you. Ninguém é como você. Now, my family would say that about me, A minha família diria isso but sobre it mim. wasn't a compliment. Mas isso não seria um elogio no meu caso.
It's like, thank God there's nobody like you. Ó, Okay. Graças a Deus não tem mais ninguém que nem você. I have people, there's only one Eric. Tem só um Eric. Thank God. Graças a Deus. Okay. But here we are, Mas eis-nos aqui. a person of influence, Uma pessoa de influência. called by God, Chamada por Deus. whether you know it or not. Você sabendo disso ou não. That's the challenge, isn't it? Esse é o desafio, certo? Some of us live our lives with no focus. Alguns de nós vivemos as nossas vidas sem foco. So I want to read some scriptures to you this morning. E eu quero então ler partes das escrituras com vocês That's essa a manhã. call to maturity. Que é um chamado para maturidade. It's a call to growth. É um chamado para o crescimento. There are going to be some keys I believe that are going to help you understand the challenges you're facing Eu quero compartilhar algumas chaves que eu creio que vão ser importantes para os desafios and que você have vive clarity hoje. on what God is doing. E trazer clareza para o que Deus está fazendo. Jesus is your source. Jesus é a sua fonte. Do you believe that? Você crê nisso? All right. Let's read about it then. Então a gente vai ler sobre isso. I've asked that he would read John 15, 1 through 11. Então a gente vai ler João 15, de 1 a 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecerem na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o meu Pai me amou, também eu amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. You know, I love reading large portions of Scripture Eu amo ler partes grandes das Escrituras, because we need it. porque a gente precisa delas. We need to know the Word of A God. gente precisa conhecer a palavra de Deus. And many times we might hear the word preached, Muitas vezes a gente ouve a but palavra then do we pregada, study it? mas a gente não estuda ela. And I love to create curiosity for leaders, E eu amo criar curiosidade para where you líderes. begin to consider what is God actually speaking Aonde in você this começa a moment. considerar o que de fato Deus está falando aqui nesse momento. Now, Jesus is speaking to his Então disciples, Jesus está aqui falando para os seus and discípulos. you need to be aware of some of the things that were happening. E eles precisam estar cientes de algumas coisas que estão acontecendo nesse He's contexto. having a conversation during the Last Supper. Então ele está tendo aqui uma conversa durante a última ceia. Look at chapter 14. Então olha lá para o capítulo 14. You should read chapter 13. Então você deveria também ler o You should capítulo read the whole 13. book of John. Você deveria ler o livro de João inteiro, na verdade. Read the word. Leia a palavra. So there's these conversations that are happening. Então essas conversas aqui com Jesus estão acontecendo. He's sitting around the table with his disciples. Ele está lá sentado à mesa com seus discípulos. Have you ever had an uncomfortable conversation at your family dinner Você já table? teve uma conversa desconfortável com a sua família na mesa do jantar? Things that are said As coisas são faladas, that you're still thinking about. coisas que você ainda pensa sobre. So Jesus is sitting at the table with his disciples. Então Jesus está lá sentado na mesa He's com os washed their discípulos. Ele acabou de lavar os seus pés. He's washed Judas Iscariot's feet. Ele lavou os pés de Judas Iscariotes. That's always amazing to me. Isso é tão incrível para mim. Takes away your excuse for revenge. Tira toda a sua desculpa para uma vingança. So Jesus says, Então Jesus ele diz: well, I just think about when we announced the first time when we were expecting my daughter. Isso me lembra da primeira vez que a gente estava esperando a nossa primeira filha nascer. It was a family dinner.
Então estamos no jantar de família. We said, well, we've got some news Então a for gente you. falou assim, ó, a gente tem novidade aqui. And everyone's really excited. Aí tá todo mundo empolgado. Well, no one's excited at this one. No one's excited at this dinner table with Então, Jesus. nesse jantar com Jesus, não Je- tem ninguém empolgado. Jesus says, so one of you are going to betray me. Então Jesus ele vira e fala assim, ó, então é o seguinte, algum de vocês vai me trair. Okay. Todo mundo, beleza? And oh, by the way, I'm going to die. Ah, e ó, eu vou morrer também. But don't worry, I'll be resurrected. Mas não se preocupe, porque eu vou I mean, I've ressuscitar. told you these things before. Eu já te falei essas And coisas I'm gonna antes. leave. E eu vou embora. You can't go with me. Vocês não podem I'm vir gonna leave the comigo. Holy Spirit, though. Mas eu vou deixar He's o gonna Espírito comfort Santo. you. E ele vai confortar It's gonna be vocês. fine. Vocês vão ficar tudo bem. Okay, wow, that's a lot, Jesus. Então, beleza, Jesus. É bastante coisa pro jantar. And Peter says, E aí Pedro fala. I love Peter. E eu amo Pedro. He just helps us understand about the grace of God. Ele ajuda a gente a entender a graça de Deus, certo? He says, Jesus, Ele fala, Jesus. no way. Não, nem a pau. You're not going to die. O senhor não vai morrer. And this is my favorite. E a minha parte favorita. Jesus says to Peter, get behind me, Satan. Jesus fala pra Pedro, afasta de mim, Satanás. They're sitting around a table. Os caras estão jantando. Get behind me, Satan. Sai de mim, You don't have the Satanás. mind of God. Cara, imagina você tá lá sentado com Deus nesse jantar. But we talked about, you said that flesh and blood hasn't revealed to me that you're the Savior. Mas a gente está aqui falando que nem carne nem sangue revelou, mas o Senhor é o nosso Salvador. Peter saying, Jesus, I thought we were doing good. Jesus, eu achava que a gente estava bem, eu era o cara da revelação da I igreja. thought we had a thing. Eu achei que a gente tinha uma parada entre a gente. And now you're telling me I'm of the devil? Agora você está falando que eu sou o And diabo. then you tell me that I'm going to actually deny knowing you Aí você está falando agora que eu vou negar te conhecer tonight? hoje à noite ainda. Wow. Beleza, Jesus. Have you ever had those moments where you, around a table where you wish your phone went off? Já teve aqueles momentos no jantar quando você fica esperando o seu telefone tocar, você está torcendo pro seu telefone tocar. You like pretend your phone's on. I need to go. Peraí, eu preciso atender aqui. That was that moment. Esse foi esse momento para Pedro. They're having this conversation. Os caras estão tendo essa conversa. Then Jesus says in John 15, E aí João 15, Jesus disse, hey, I'm going to give you ó, eu vou dar para vocês Keys. chaves to how you can actually go through these challenges. para como vocês How passarem you can go esses through desafios. difficulty. Como vocês How prevalecerem you no can actually desafio. have joy in the midst of challenge. Como ter alegria em meio ao desafio. They don't even know that he's about to have all of this happen in just a few hours. Eles nem sabem, não estão nem cientes de que tudo isso está prestes a acontecer And em he algumas gives them horas the daquele secret momento. to maturing in the things of E God. aí ele dá um segredo para maturidade, para as coisas de Deus. The key is, do we understand that Jesus is our source? A chave é, será que a gente entende que Jesus é a nossa fonte? And we can have a question, okay, if I'm going to remain in you, which Jesus repeats several times, E a gente pode fazer uma pergunta, ó, se eu vou permanecer em você, e Jesus repete isso várias vezes, how do I do this might be the question you ask. aí você talvez pergunte, como que eu faço isso? But the real question is, how can I be this? Mas a pergunta real é, como eu posso ser isso? We spend a lot of time trying to do something A gente passa muito tempo when tentando the fazer call algo, is to be something. quando o chamado é para ser You algo. are a human being. Você é um ser humano. It's important to understand that. E é importante você entender isso. See, because Jesus says, if you remain in me, Porque Jesus fala, se você he permanecer em will mim, remain in you. ele permanecerá em He ti. said, I'm the true grapevine. Ele fala, eu sou a And the videira Father verdadeira. is the gardener. E o Pai é o agricultor. And here's the fun part. E a parte legal disso He cuts off every branch of mine é que ele corta todo o ramo meu that doesn't produce fruit. que não produz fruto. And he prunes the branches that do E produce fruit. ele poda também os ramos que produzem frutos. So I've got good news for you. Então eu tenho boas notícias hoje. Everyone gets pruned. Todo mundo aqui é podado. Everyone. Todos. It's a call to growth. Isso é um chamado para o Why crescimento. do we spend so much time complaining about the things that God is taking out of our lives? Por que a gente gasta tanto tempo reclamando das coisas que Deus tira das nossas vidas? For some this morning, you've got to stop being so miserable about the things that are no longer in your life. Para alguns de vocês, talvez você tenha que parar de ficar lamentando as coisas que você não tem mais na sua And stop vida. asking God why you're doing this. Start asking, what are you doing in this? Parar de ficar perguntando, Deus, por que o Senhor está fazendo isso?
isso e começar a perguntar, Deus, And then por que faith will begin to arise. isso? Porque o Senhor deseja isso. E então a sua fé começa a crescer. There has to become a decision in our lives that we are going to remain. Nós precisamos ter uma decisão nas nossas vidas de que nós That we're vamos not going permanecer, que nós não We're vamos a going to be lugar nenhum, unshakable. que nós seremos We're going to rest in the inabaláveis, goodness of God. descansaremos That His na promises presença are de yes Deus and amen in e que as Christ suas Jesus. promessas em Cristo Jesus são That sim e what He amém. promises, He is able Que to do. aquilo que Ele promete, Ele faz. And believe in God E crer em Deus. that He is the God of the E impossible. crer que Ele é o Deus do impossível. It's time. É hora. It says, remain in me. Então a palavra diz, And permaneçam I'll em mim, remain in you. e eu permanecerei em ti. You know, I was thinking about buying a bonsai tree. Eu estava uma vez pensando em comprar uma árvore, um bonsai. You ever see a bonsai tree? It's small. Já viu um bonsai? Pequenininho. It's got these very delicate branches on Tem it. uns ramos bem delicados. And they have this little tool that you use to just clip the branches. E ela tem essa tesourinha pequena que você usa para podar os ramos do bonsai. And I was saying to my wife, I thought that was a good idea. E eu estava falando com a minha esposa, achava que era uma boa ideia comprar um She didn't think bonsai. it was a good idea. E ela não achou que era uma boa ideia para mim comprar Because she bonsai. said, you're going to try and prune more than it needs to be. E ela falou assim, sabe por quê? Porque You're going você to vai try começar and a tentar accelerate the growth. podar mais do que precisa. Você vai I ficar like to tentando see things acelerar grow. o crescimento. Porque I eu was- gosto de ver I was gonna crescimento. help it. Eu achei que eu ia ajudar o bonsai. Probably kill it. Provavelmente ia matar um bonsai. But we need to understand that there's actually, pruning is actually towards health. Mas a gente tem que entender que a poda, ela aponta para a saúde. It's actually good to prune some things. É bom você podar algumas And here's the coisas. difference. Jesus says that the Father cuts off things. E a diferença é que Jesus fala que o Pai corta coisas That means they're dead. que significa que elas estão mortas. No more. Não mais. It's over. Chega. And then it says that He prunes things as well E aí ele diz também que ele poda outras coisas for more fruitfulness. para mais frutificação. The challenge is E o desafio understanding what God is cutting é você entender o que Deus está cortando and what He's pruning. e o que ele está podando. See, when He's cutting some things in Quando our ele está lives, cortando algo das nossas vidas, they're already dead. elas já estão mortas. Are you hearing me? Você está me ouvindo? This is important. Isso é importante você entender. See, in business, there's a something they do. It's called a risk assessment. Nos negócios existe uma expressão que eles falam análise de risco. And that risk assessment is based on the return on investment, ROI. E a análise de risco é baseado no ROI, o retorno sobre investimento. And so the question is, how much are we willing to invest in this before it's a mess? Então a pergunta é, quanto que a gente está disposto a investir nisso antes de virar tudo uma bagunça? If we do this, and we stop here, Se a gente fizer isso e parar aqui, we'll have a business. a gente vai ter um negócio. If we keep going, Se a gente continuar, we won't. a gente não vai mais ter. There's things in our lives Tem coisas nas nossas vidas that are no longer life-giving. que elas não são mais coisas que produzem vida. And I have one word for you about that E eu today. tenho uma palavra para você sobre isso. Surrender. Seja entregue. Say yes to the Lord. Diga sim ao Senhor. Stop fighting it. Para de lutar contra isso. Because there's things that you know in your life that are not producing life. Porque tem coisas na sua vida que você sabe que não produzem vida. But we like it. Mas a gente gosta And we delas. use excuses. A gente usa desculpa. We say things like, well, that's how I've always been. A gente fala coisas do tipo, eu sempre fui assim. Aren't you glad that the Holy Spirit won't let you be who you've always been? Você não é grato pelo fato de que o Espírito Santo não te permite ser quem você sempre foi? Calls us to learn Ele nos chama and to grow. ao aprendizado e We've ao got to stop crescimento. investing our time and energy in things that aren't going to ever live. Temos que parar de gastar tempo e investimento em coisas que não vão trazer vida. But when it comes to pruning, E quando se fala sobre it's poda, for fruitfulness. é para It's frutificação, for growing. é para o crescimento, It's for more. é para mais. I want to encourage you today E eu quero te encorajar hoje. that the Father, He prunes those things that are even living, Que o Pai, Ele poda coisas que ainda estão vivas até. that might look good. Talvez elas até se aparentem Hey, there's bem. some fruit here. Tem fruto aqui. Lord, what are you doing? Senhor, o que o Senhor está fazendo? I don't understand Eu não this. entendo isso. You don't actually have to understand it. Você não tem que entender. You've got to trust God's Você tem que intentions for you. confiar que a atenção e o afeto, a afeição de Deus é para você.
But if he's our source, Mas se ele é a nossa we'll think fonte, differently. então a gente pensaria diferente. If God's our resource, Se Deus é o nosso then we'll recurso, just think, I have this God, I'll let you know if I need you. a gente só teria a postura assim: ah, Deus, beleza, deixa comigo, eu te chamo se eu But if precisar. we recognize we can't do anything without him, Mas se nós reconhecermos que nós não podemos fazer Then nada we sem will ele, surrender. então nós We nos will yield to him. renderíamos, nós daríamos and we will espaço live differently. e viveríamos diferente. There's values to pruning, you know. Existe valor na The poda. first thing is it improves the fruit's quality. E o primeiro valor é que isso melhora a qualidade do fruto. Pruning helps balance the vegetative growth. A poda, ela ajuda a balancear o crescimento vegetativo. The fruit tastes better. O fruto It's bigger. ele fica melhor, The, maior. the size can continue to expand and grow. O tamanho da árvore continua expandindo. Also, pruning is good for disease E management. também a poda, ela é boa para um controle de doenças. It removes the excess Ela tira os excessos. and allows the sun to come in. E ela permite com que o sol venha. It reduces the risk of fungus and all types of other things that destroy. Reduz o risco de fungo, de outras coisas que podem destruir a árvore. And also, pruning creates it eliminates the risk of damage. E também a poda, ela elimina o risco do dano. Things don't become overgrown. Coisas que não cresçam demais. But it's hard to see those things Mas é difícil ver essas coisas. when we think that God is simply our resource. Quando a gente pensa simplesmente que Deus é o nosso recurso. And so, I want to encourage you this morning. Então eu quero encorajá-los nessa manhã. If you surrender to the Lord, Se você se render ao Senhor, you're winning você está ganhando. and you don't need to whine anymore. E você não precisa mais ficar reclamando. You can just trust God. Você pode só confiar em Deus. And you begin to live in a level of E fruitfulness. começar a viver um nível de You can frutificação. begin to rest in the process of God's Começar a goodness and descansar His no mercy. processo da bondade e da misericórdia de Deus. Romans 12, 1 through 2 talks to us about being living sacrifices. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre Holy, nós sermos set apart. sacrifícios vivos, santos, separados. Talks about as we surrender to the Lord, Fala sobre nós nos rendermos ao Senhor. that we're not copying any behaviors or customs of the world. Não copiando costumes do mundo. We're even changing how we think. Ou até mesmo mudando o nosso padrão mental, o nosso pensamento. And there's a promise attached to those first two verses. Existe uma promessa que está ligada a esses dois primeiros versículos de Romanos Then 12. you will learn and know God's will for you, Então eles aprenderão e saberão a vontade de Deus which para is ti. good and pleasing Que and ela perfect. que é boa, perfeita e agradável. Do you believe that God, His purpose for you, His will for you is good and pleasing and perfect? Você crê realmente que Deus e a sua vontade, os seus propósitos para você são bons, perfeitos e agradáveis? See, if you do believe it, you not only will you think differently, Se você crê nisso, não só você vai pensar but you'll act diferente, differently. mas você vai agir diferente. This is what it looks like when you remain in Him. É isso que se aparenta quando você And he remains in permanece nele e ele permanece em você. And Jesus says, hey, if you want to be successful, Jesus fala, ó, se você quer ser bem-sucedido, remember it's about to be a mess. lembre-se, você Jesus está died preso on a the ver uma cross, bagunça. created chaos. Ele vai morrer na cruz e vai criar um caos. The church began to face persecution. A igreja vai começar a enfrentar perseguição. People were accused. As pessoas vão ser acusadas. They were losing their lives. Elas estão perdendo as suas And vidas. Jesus says, listen, if you want to actually thrive in the E challenge, Jesus fala, se você quiser You've got to vencer o remain in me. desafio, você precisa permanecer em mim. and this is what's going to happen when you remain in me. E eis o que vai acontecer quando você And this is permanecer what em you mim. need to do. Então é isso que você precisa fazer. Verse 9 tells us this. Então versículo 9 fala isso pra gente, em João 15. I have loved you even as the Father has loved me. Que como o Pai me amou, eu também amei vocês. He says, remain in my love. E ele diz, permaneçam no meu amor. What does it mean to remain O que significa permanecer in his love? no seu amor? You know, I hear different things people say. Eu ouço coisas diferentes que pessoas falam. I don't know if I love them anymore. Eu não sei se eu amo essa pessoa mais. We fell out of love. A gente se apaixonou. I'm kind of like, well, did you? Eu falei, realmente você se apaixonou? Because the love that I see in Scripture Porque o amor que eu vejo, observo nas talks about a escrituras, sacrificial love, fala sobre um amor que é a sacrificial. dying to self love. Ele é um amor que morre para si mesmo. And Jesus says, if you remaining in his love is a love that this love is a love that casts out
fear. E Jesus ele fala que se você permanece nesse amor, esse é um amor que lança fora todo medo. Do you believe that God loves you? Você crê que Deus te ama? Like really? De verdade? Like really loves you? De verdade. Você crê que Ele te ama de verdade? I'm talking about that kind of love when you walk into the room and everyone's excited you're there. Eu tô te falando o tipo de amor daquele que você entra no lugar e tá todo mundo empolgado porque você chegou. I couldn't help but when we saw the picture of the new building on the wall, think about what it means to remain in His love. Quando eu vi a foto aqui do prédio novo, eu tive esse pensamento do que significa permanecer no seu amor. We found a building we've been looking for years for. A gente lá na nossa igreja, a gente encontrou um prédio que a gente estava procurando por muitos anos. I had a building committee looking for years Eu for a tinha building. um time procurando prédios na minha cidade por um tempo já. And we would go look at buildings E a gente ficava indo lá, visitando prédios. based on, well, I'll say it this way. We would go look at buildings based on one of the committee members' faith. E aí, a gente estava, na época, ficando procurando prédios baseado na fé de um desses membros do time, da fé desse cara. First one, there was a basement, and you could put 50 people. Primeiro prédio que a gente acha era um porão para 50 pessoas. I got to be honest with you. E eu preciso ser honesto aqui. I had a very hard time keeping my face straight. Eu tive bastante dificuldade de manter a minha postura. I was like, wow, this is the room. Eu falei, legal, esse aqui é o prédio que a gente It's like, procurou. yeah. Now, he's like, yeah, we can grow into it. Ele falou, a gente pode começar aqui, a gente vai crescendo. I'm like, my garage is bigger than this Eu falei, room. cara, a garagem da minha casa é maior do que esse salão aqui. Like, this is what's going to happen when we move in faith? É isso que vai acontecer quando a gente se move em fé, então, é isso? Well, he was a little annoyed. E aí o cara ficou um pouco chateado. Well, I just thought we could start here. E aí eu falei, bom, eu só pensei que a gente podia começar And I aqui. got to be honest with you. E eu tenho que ser honesto. I said, Lord, is this the room? Eu falei, Senhor, será que esse é o salão que o Senhor tem para Because nós? you have to ask the question. Porque você tem que fazer a pergunta. Lord's like, no. E o Senhor falou para I mim, was like, thank não. you, Jesus. Eu falei, obrigado, Jesus, então que não. Woo. The next place we went to, Aí o próximo lugar que a gente visitou it was an old school. era uma escola antiga. It would have cost us more money to fix it than to buy it. Ia custar mais dinheiro reformar a escola do que comprar o prédio. And this particular person loved old things. E aí, essa pessoa em particular na equipe, ela gostava de smelled coisas mais really antigas. old, too. Cara, e o cheiro do prédio era de coisa antiga mesmo. It's like, look at the locker room. There could be all types of things in this room. Aí ele falava assim, olha os armários dos estudantes, a gente pode usar para várias coisas. Mind you, a whole group of people would go to these different places. E aí ele falou assim, olha, isso aí pode ser um memorial de que várias pessoas diferentes chegavam aqui nesse lugar. And finally my wife said, you're not going to any of these places anymore. Aí a minha esposa chegou numa hora e falou assim, você vai parar de visitar esses lugares. Because everyone knows you're frustrated. Porque todo mundo sabe que você está frustrado aqui. I mean, with the school, we were in the building, it was like the floor was like this. Aí eu cheguei lá no prédio da escola, o chão era desse jeito. It was like, I don't think we can do this. Falei assim, cara, acho que a gente não consegue olhar reto num chão que está torto. What are we doing? O que a gente está fazendo I aqui? was like, what's wrong with these people? Eu falei, Senhor, qual que é o problema dessas pessoas? Lord said, no, you're going to help them see what you see. E aí o Senhor falou para mim, eu They quero que can't você see what ajude you see. essas pessoas a verem o que você está vendo, porque elas não estão If vendo they o que can você see está what vendo. you see, you're not necessary. Mas se eles virem se eles conseguirem ver o que você está vendo, você não é necessário. So I had to humble my heart. Então eu tive que humilhar o meu coração. I had to learn how to remain in His love. Eu tive que aprender a permanecer no amor dele. Because remaining in His love Porque permanecer no seu allowed amor me to say to people, me permitiu a falar that para I as loved, pessoas que eu o amava. it's okay. E tudo bem, I hear your fear. eu entendo o seu medo, But this love that we carry, mas esse amor que a is gente bigger than your carrega fear. é maior do que o seu medo. God's purpose is bigger than your O fear. propósito de Deus é maior do que seu His medo. ability is bigger than your A fear. habilidade de Deus é We're maior going do to que seu stay medo. right here A gente vai ficar because He aqui said so. porque Ele disse que a gente ficaria aqui. Because the one who calls us Porque aquele que nos is chama faithful é and He fiel will do it. e Ele vai fazer. Let me tell you what's amazing about remaining in His love O que é? Eu quero falar sobre algo que é incrível em permanecer no seu amor. that impacts our children. Isso impacta os nossos filhos. When they understand
what faith looks like, quando eles entendem o que a fé se parece, their faith is bigger than ours. a fé deles se torna maior ainda do que a nossa. That should be the goal, right? E isso deveria ser o Where our objetivo. children believe God Quando os nossos filhos creem no Senhor. because they see what it looks like to live in love. Porque eles veem o que é você viver no amor. Jesus said remain in his love because he understood that there would be things that would try and pull us out of it. Jesus, ele fala, permaneçam no meu amor. E ele está falando isso porque ele sabia que teriam coisas que tentariam nos afastar dele. You know, there's a big lie that's going around these days. Existe uma mentira muito grande circulando. Someone says something to us. Alguém falou algo pra gente. They made me mad. Ah, eles me fizeram ficar bravo. Nobody can make you mad. Ninguém pode te fazer You ficar choose bravo. to be mad. Você escolhe ficar bravo. Take responsibility. Tome responsabilidade. Well, that's how I've always been. Ah, eu sempre fui assim. Says who? Diz quem? You're transformed by the renewing of your mind. Você é transformado pela renovação da tua The old is mente. gone, the new has O come. velho se passou, o novo You're different. é chegado. Você é diferente. You're no longer a slave to sin. Você não é mais um escravo do You pecado. now walk in righteousness. Você agora anda em You justiça e now live from a retidão. place of freedom. Agora você vive num lugar He de who the Son liberdade. sets free is free indeed. Aquele que o filho liberta, de So we've fato got é to stop liberto. making excuses Então você tem que parar de dar desculpas for living beneath what God has for para us. viver abaixo daquilo que Deus tem para We have nós. to remain in his love. Nós precisamos permanecer no There's seu too amor. much at stake. Existe muito There aqui are em people jogo. who don't know about the goodness of God. Pessoas que não conhecem a They've never bondade de had Deus. fresh encounters Eles with his ainda não presence. tiveram um encontro fresco God com a is sua doing a new presença. thing. E Deus está fazendo algo But he's novo. doing a now thing. Mas Ele está fazendo And agora. it starts with maturity in the things Isso of God. começa na maturidade sobre as We coisas de have to Deus. remain in his love. Nós precisamos permanecer no You seu can't amor. pull me out of it. Você não pode me arrancar Circumstances disso. don't pull me A out of it. circunstância não me arranca Because disso. I know who's in charge. Porque eu sei quem está no comando. We have to live with that confidence. Nós precisamos viver com essa Because confiança. God's about to do some amazing things. Porque Deus está prestes a fazer coisas incríveis. So we kept hunting for a building. Então a gente continuou lá procurando um prédio. And then we found it. E aí a gente encontrou o prédio. And we had a lot of money to buy the building. E a gente tinha bastante dinheiro para comprar The esse building prédio. was only $2.5 million. O prédio só custava $2,5 milhões. And we had E a gente $4,638. tinha $4.638 no fundo. It's amazing. Incrível. We had no debt. Não tinha dívida. Banks were like, banks were like, well, we love that you're not in debt, O banco virava, falava assim, ó, a gente ama que vocês não têm dívida nenhuma com a gente. but we don't like that you're not in debt. Mas a gente não gosta que vocês não têm dívida com a gente. And people ask, well, why did you pay everything off? Eu falei, aí o banco falava assim, por que vocês deixam tudo pago? Because I don't want to owe anybody money. Porque eu não quero ficar devendo dinheiro. Now, I do have a mind for business. Eu tenho uma mente mais voltada I para understand negócios. some things. E eu entendo algo. Making money is great. Fazer dinheiro é algo bom. You know what? I want you to prosper. Eu quero que I want você you to be prospere. blessed. Eu quero que você viva de maneira abençoada. I want you to have great things. Eu quero que você tenha grandes coisas. You have them, they don't have you. Você tem essas coisas e essas And coisas when- não te têm. And when you understand who your source is, E quando você entende quem é a sua you're not worried fonte, about what other people think. você não está preocupado com a opinião You dos just outros. remain in his love. Você só permanece no seu amor. I've heard people complain about my kids. I feel like you treat your kids like they're your favorites. Ah, eu já ouvi pessoas reclamando pra mim, ó, eu acho que você trata os seus filhos como se eles fossem seus That favoritos. doesn't even make sense to me. Nem faz sentido pra mim uma afirmação They're my dessa. kids. São meus filhos. Of course they're my favorite. Óbvio que eles são meus favoritos. What are you talking O que about? você está falando? But what are you talking about? Mas o que você está falando? Do you believe you're his favorite? Você crê que você é o Does he favorito do love you? Senhor? Que Ele te ama? Does he care about you? Que Ele se importa com você? Well, if you remain in his love, you'll Se learn você about it. permanecer no seu amor, você vai aprender sobre isso. So here we are, the building. Então a gente está lá We take a vote. no prédio, a gente faz uma votação We na have igreja. 100% agreement to buy the building. E a gente tem 100% de concordância para comprar esse prédio. I was just laughing E eu estava lá rindo. because I'm like, people were saying, well, how much money do we have in the bank? E as pessoas estão lá perguntando, quanto dinheiro vocês We têm have guardado aqui? less than $5,000. Eu falei, ó, a gente tem um pouco menos de 5 And mil we're going to buy dólares. the building for $2.5 million? E a gente vai comprar um prédio de $2,5 milhões. Yes, we are. Eu falei, sim, vamos. Because God said so. Porque Deus disse que esse era o prédio. Now, there are people who thought I was crazy. E aí tem lá, as pessoas estão pensando que eu sou doido. I thought I was crazy. Eu também pensei que eu tô doido.
I love the fact that I have people around me E eu amo o fato de estar cercado de pessoas that encourage me in the things of God. que me encorajam nas coisas de Deus. Lord, if you said it, Senhor, se o Senhor you disse, started this thing. o Senhor começou It's isso. yours. É seu. Perfect love casts out fear. O amor perfeito lança fora o medo. There's amazing things that God wants to do, Existem coisas incríveis que your life. Deus quer fazer através da sua but vida, because fear is knocking at your door, mas porque o medo está lá batendo na sua and for porta, some, e para alguns, you keep opening the door. você continua abrindo a porta. For some of us, we host fear all the time. Para alguns de nós, a gente hospeda o medo o tempo todo. We call it wisdom. E a gente chama isso de sabedoria. I have the gift of worry. Ah, eu tenho o dom da That's preocupação. not a gift. Isso não é um dom. There's not an anointing for it. Não existe unção para isso. So we pray. Então, a gente We ora. believe God. E a gente creu em Deus. As a matter of fact, we say to people, we're believing God, we're going to raise money. E a gente está lá falando pro povo, ó, a gente crê em Deus que a gente vai levantar o recurso. We raised a ton of money. A gente levantou was monte de amazing. recurso e foi incrível. And then one of my people on my building committee, E aí uma das pessoas lá do comitê de busca de prédio, he made us aware of something in fine details with a construction ele company. passou aqui uns detalhes aqui pra gente sobre uma empresa de engenharia. You need to have $1.5 million in the bank Ó, você vai precisar fazer um depósito garantido no banco de 1,5 milhão de to dólares. proceed with construction. Para você poder seguir em direção a construir e fazer a reforma. Here's the funny part. E aí a parte engraçada. I didn't mention this in the last service. Eu nem falei isso sobre isso no culto anterior. The construction company A empresa de engenharia, had already started demoing the building. ela já tinha começado a demolir o prédio. That's what happened when they told me that we need 1.5 million in the bank. Aí I started laughing. os caras já tinham começado a demolir o prédio, a gente não tinha comprado ele. Aí os caras falaram assim, ó, só que é o seguinte, para continuar tem que fazer um depósito de 1,5 milhão. And they told me while my wife and I were on vacation Aí in os Hawaii. caras falam isso pra mim e pra minha esposa enquanto eu tô de férias no Havaí com a minha esposa. That was great. Foi ótima notícias. I jumped out of a helicopter into the ocean when I was there that time. Nesse dia, nessas férias no Havaí, eu pulei do helicóptero pra dentro do mar. Literalmente. I said, go higher. No. No. I said to my wife, the Lord's got to come through. Eu falei assim pra minha esposa naquelas férias, falei, ó, Deus vai ter que fazer algo. So anyway, I get a phone call while we're in Hawaii. Aí, estamos lá no Havaí, recebo uma ligação. I find out we have about 48 hours for this money to come in. E aí eles tinham me falado que tinha 48 horas para fazer o depósito de 1,5 milhão. That was hilarious. E aí foi muito engraçado quando eu I recebi essa said, notícia. my wife, we have two options. Falei, ó, pra minha esposa, a gente tem Either duas God comes opções. through in a miraculous way, Deus vai prover de Or maneira we start a church in miraculosa, Hawaii. ou a gente vai começar uma igreja no Havaí. I get a phone call Aí eu recebo uma ligação from a businessman in my church de um empresário lá da minha igreja. who said, I mentioned to you months and months ago, Ele falou, ó, lembra que eu tinha mencionado meses atrás? actually it was almost a year, Tipo, 1 ano atrás? when I sell the business, I want to tithe off the proceeds. Que, pastor, eu tinha falado que eu tava negociando a venda do meu negócio I said, praise the com a Lord. venda eu queria fazer o dízimo do Now, valor. now I have a business background. Eu falei, glória a Deus, eu tenho um background dos negócios. As a sales manager. Eu era um gerente de vendas. And people would come into my office and go, I'm so excited, we're going to get the deal. E as pessoas chegavam na minha sala e falavam assim, olha, eu tô tão empolgado que a gente vai fechar um negócio. And my attitude is, E a minha atitude era, as soon as we cash the check, we will celebrate. falei, ó, quando a gente tiver o dinheiro na conta, a gente celebra, tá bom? I don't get excited about your zeal. Eu não fico impressionado, eu não fico I empolgado get com o seu excited about zelo. when the check clears. Eu fico empolgado quando o dinheiro tá na conta. You're like, you're so carnal, Pastor Eric. Ah, pastor, você é tão carnal? No, I'm not. Não sou. Hey, I remember being at a conference one time, Eu lembro uma vez eu estava numa and conferência. people were excited because someone wrote a check for $2 million. As pessoas estavam lá empolgadas porque um cara tinha feito um cheque de 2 The milhões. treasurer came in, they were fired up. O tesoureiro chegou, os caras empolgadaço. Pastor Lucas, you're going to love this one. E aí, pastor Lucas, você vai gostar dessa. And they were excited, they were jumping around. Aí os caras estão lá empolgados, pulando. And then the CFO E aí- looked at the check Aí o CFO pega o cheque, olha pra ele and stops dancing. e para de dançar. In the memo it says, E ainda tem uma observação no cheque. by faith. Pela fé.
O cara fez um cheque de 2 milhões pela fé. Talk about a surprise party. Tipo uma festa surpresa na conferência. So I get a phone call. Então eu recebo lá, tô lá He nas says, férias do Havaí. I sold the business. I didn't get time to catch up to you, but I wanted to let you know. Eu tô lá nas férias, recebo a ligação, é esse cara me ligando falando, ó, pastor, aquela empresa, vendi a empresa, tá? He says, I sold the business and I wrote a check. It's for $1.54 million. E ele ligou pra mim, ele falou assim, ó, eu fiz um cheque do dízimo, e é um dízimo de 1.540.000, tá? And I said, that's awesome. Eu falei, cara, que da hora. Hey, so when did you send that Eu check? falei, quando que você mandou esse cheque aí? Because I'm thinking about the clock. Porque eu tô lá pensando no 48 horas que eu tenho, Since né? I sent it last week, it should probably be in the bank probably today or tomorrow. Ah, eu mandei semana passada, o cheque deve provavelmente ser descontado hoje ou amanhã. Yeah. If you live in his love, Se você permanecer no seu amor, you will live in the overflow. você vai permanecer no See, transbordar. Jesus said this. He says, remain in his love, Jesus ele fala, você and permanece you no will meu be amor filled with my joy. e você será cheio da minha alegria. See, the joy of the Lord is your strength. A alegria do Senhor é a nossa força. Some of us, we're trying to live, we're trying to live joyless. Para alguns de nós, a gente fica tentando When the viver call is to sem live alegria. joyful. Mas o chamado é para você viver And then cheio Jesus de promises alegria. this. He says, this joy will overflow. E a promessa de Jesus é que essa alegria, ela He's the transbordaria. God of more than enough. Ele é o Deus do mais do que o There's more suficiente. than enough of his joy to Existe flow out of your mais life. do que o suficiente dessa alegria para ser fluida através da sua vida. And when you understand E quando você that entende God is going to use your life, que Deus ele vai usar a He's sua gonna use vida this church. e ele vai usar a sua he's igreja, going to use that building ele vai usar aquele as prédio a tool for transformation. como uma ferramenta de Everything transformação. changes. Tudo então muda. You begin to live generously. Você começa a viver de Think maneira generously. generosa. Sow Você your life generously. pensa de maneira Because you generosa. understand that you get to be a part of something bigger than you. Porque você entende que você tem a oportunidade de kingdom of participar God. de algo maior do que You você. begin to see, wait a second, Que é this o is what reino love de at work Deus. looks like. E você começa a entender o I'm que o gonna amor remain do in his Senhor se love. parece. And he promises that we remain in his love. E ele promete que se nós There's permanecermos joy. nesse amor, vai existir uma alegria. James says, count it all joy, the trying of your faith. Tiago, ele fala sobre nós contarmos a alegria que testa a nossa fé. He's not talking Que about produz fé. celebrating. Ele não está falando sobre Oh, celebrar. the trying of my faith, yay. É você passar por desafio e você ficar, que delícia. No, he's talking about resting. Não, ele está falando sobre In the reality descanso na That the realidade. same God that brought you in De que o mesmo Deus is que the te same God that trouxe can bring you out. para dentro de uma That situação, he's not just ele é a o que God te of tira. breaking, but he's the God of the breakthrough. Ele não é só o Deus And we que begin to quebra, mas trust ele é o him. Deus do romper. We begin to believe him. Você crê We nele, begin to say what he says. você diz o que ele Because diz, we're not afraid to say, God, you promised. porque você não pode that ter you're my medo source. de dizer que ele é You a promised that if I promessa, remain in you, que ele é a sua fonte, e that que you'll ele do disse amazing things. que se você permanecesse That I can nele, ask you what I want. ele faria coisas And when I incríveis delight myself in you, e que você pediria o que você and you will quisesse. do abundantly and above E all I quando can você ask or se think. deleitasse nele, ele faria That's the mais God do we que você serve. imagina. That's the one we love. Esse é o Deus que a gente serve. Remain in his love. Esse é aquele que a gente And there's a ama. promise for you. Se nós permanecermos no seu Joy amor, is your promise. a promessa dele é Overflowing alegria. joy. Uma alegria Oh, come on. transbordante. We used to begin to walk into places and go, wait, Você vai poder entrar this nos looks like lugares a problem. e você vai dizer, But isso aqui because I know in whom é I tipo um believe, problema, mas porque eu sei em quem eu this is a creio, promise. essa é uma promessa. Oh, lots of people showed up for opening day. Muitas pessoas chegaram lá no dia da inauguração do prédio. Wow, this is amazing. Que incrível! I understood that many were saying, wow, I never thought you would pull it off. Eu entendi que o que as pessoas estavam querendo dizer, eu achei que vocês não iam conseguir, tá? That's okay, E tá tudo bem, because I didn't. porque eu não consegui mesmo. He did. Ele conseguiu. Glory to God. Glória a Deus! Glory to God. Glória a Deus! Come on, stand with me. Fica de pé aqui comigo. I'm believing God this morning Eu creio que Deus nessa manhã, that because we've chosen que porque nós to escolhemos surrender to God, nos rendermos
a Deus, because we've decided to remain in Him, porque nós decidimos permanecer because we nele, confess our dependency upon porque a Him. gente confessa a nossa dependência We nele. recognize that we can do no good Nós thing. reconhecemos que nós não We can't save podemos fazer ourselves. o que precisamos. Our righteousness A is gente as não filthy consegue se rags. salvar, a nossa But in Christ justiça não Jesus, vale He nada, has made us mas new. em Cristo Jesus nós somos feitos novos. We can remain in His love. Nós podemos então We can permanecer no seu respond amor. to the invitation of E the nós Lord. podemos responder ao We can convite do surrender, Senhor. Lord, do what you want E to nós do. podemos nos render e dizer: Lord, Deus, have your way. faz o que o Senhor quiser fazer e faça caminho. So I pray in the name of Jesus Então right eu now. oro para que em nome de Jesus Lord, I agora, thank you for courage in this Senhor, eu room. te agradeço por coragem God, I aqui thank dentro. you for an anointing Eu te agradeço pela to unção be courageous, para ser to corajoso, believe you, God, of the para breakthrough. crer que o Senhor é o Deus do Thank you, romper. Lord, for maturity. Obrigado, Senhor, pela maturidade. Lord, thank you right now for your great grace. Senhor, obrigado pela Your sua amazing grande favor graça, do seu favor to begin to believe you. incrível e a fé para crer em As Ti. we remain in your love, Enquanto nós permanecemos we no seu break the amor, power of fear right nós now. quebramos o poder do Lord, we medo speak agora. courageous E generosity. nós declaramos Lord, uma we speak in the generosidade name of Jesus. corajosa. Lord, for joy, E falamos em nome de Jesus that you would be the God of the que breakthrough. a alegria And we would see e o Senhor situations será o with Deus eyes do of faith romper. E nós and veremos live in joy. situações com os Lord, olhos da thank you right fé, now vivendo a partir da for the alegria. overflow. E Senhor, eu te oro agora para quem Thank estiver you, no God, that you're overflow. the God of more than enough, Senhor, obrigado que o Senhor é o Deus do mais do que o that we can suficiente. outgive you, Porque a gente nunca vai and poder that ser your mais generoso promises do que o are Senhor. yes E as suas and amen. promessas são sim We e declare. amém. E nós We declaramos, declare. nós Lord, I surrender all. declaramos que, Senhor, eu entrego tudo for the sake of the gospel pelo Evangelho and the glory of your e name. pela glória do seu Come on, nome. somebody give him praise. Dê aí agora um louvor que você pode ao Senhor. Amen. Repita comigo: Senhor Deus, renova em mim uma mente do reino de Deus. Eu quero transbordar em alegria, em generosidade, para a tua honra e para a tua glória. Eis-me aqui, Senhor, me usa para influenciar, para liderar a minha casa, os meus negócios e todas as nações. Em nome de Jesus, amém, amém. Glorificado Senhor Deus pela vida do pastor Eric Peoples. Quantos foram abençoados nessa manhã? Sabe, eu via como uma imagem de mentes sendo destravadas, como mentes sendo trocadas. Eu tenho certeza que Deus vai trazer nova criatividade, uma nova unção de empreendedorismo para o reino de Deus, uma nova unção para receber as coisas do reino de Deus, não para ser algo como um canal apenas para você, mas para as nações e para os seus negócios, amém? Se você já recebeu tudo nessa manhã, Deus te abençoe, mas temos a equipe de ministração aqui que está pronto para trazer uma palavra de Deus para você. Se você tem algum pedido de oração, seja por cura, restauração, ou se você também quer fazer uma aliança com Jesus, entregar a sua vida para Ele, Jesus está de braços abertos para receber você, e os nossos irmãos estão aqui prontos para te auxiliar nisso. Então Deus abençoe, tenha um bom domingo, uma excelente semana e até domingo que vem.